A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar mais uma vez aqui falando com vocês através deste canal. E eu quero lhes falar a respeito de uma novidade. Nós vamos começar uma nova série de estudos. Nós vamos falar agora a respeito de pecado. É, isso mesmo. Eu sei que nesses dias que estamos vivendo, nós esperamos ouvir palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de alegria. Mas eu entendo que o Senhor quer nos falar a respeito deste tema, para que nós possamos compreender melhor o que a Bíblia diz sobre pecado. Eu entendo também que o Senhor Jesus quer derramar um grande avivamento sobre a sua igreja. O Senhor quer fazer um grande mover sobre o seu povo. E para que o Senhor assim faça um derramar do seu Espírito, nós precisamos nos arrepender das nossas falhas. E para que nos arrependamos, precisamos conhecer aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Para que assim possamos fazer, precisamos ter o conceito correto a respeito de pecado. Principalmente quando tratamos de pecados intocáveis. Pecados intocáveis são aqueles pecados que nós cometemos que muitas vezes são aceitáveis nas nossas vidas, são aceitáveis na nossa sociedade. Nós acabamos desprezando o tipo de prejuízo que esses pecados podem trazer à nossa vida de santidade. É importante dizer que essa série de estudos é baseada num livro que eu li recentemente, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Este livro nos ajuda a falar um pouco e a entender aquilo que a Bíblia nos diz sobre pecado. Portanto, eu quero convidar vocês para esses dias nós estudarmos sobre este tema importantíssimo, pecados intocáveis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, para que nós pudéssemos falar um pouco a respeito de santidade e aí, então, poder falar a respeito de pecado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você que já leu a epístola aos Coríntios, você sabe que aquela igreja era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja que vivia também na prática do pecado. Tinham muitos problemas ali que precisavam ser corrigidos. E, portanto, o apóstolo Paulo, ao escrever epístolas àquela igreja, escreve com o propósito de ajudá-los na correção destes pecados. Mas é interessante que no início da carta, Paulo chama aqueles irmãos de santificados e diz que aqueles irmãos foram chamados para ser santos. Como é possível um povo que vive em pecado ser chamado de santo? Nós temos uma noção de quem é santo, é aqueles que vivem num nível espiritual elevado. Nós temos uma noção de quem é santo, são aqueles que vivem em uma vida diferenciada, que não cometem erros. Mas a Bíblia vai nos ensinar um pouco a respeito do que é ser santo. E uma coisa que nós observamos na Bíblia Sagrada, a partir de textos bíblicos, que ser santo, na verdade, é simplesmente ser alguém santificado. Nós fomos santificados. O Senhor fez uma grande obra na vida daqueles que creram no nome de Jesus. Esta obra foi feita através do poder do Espírito Santo, quando nos fez nascer de novo. A partir deste momento, nós posicionalmente nos tornamos santos. Portanto, você que creu em Jesus Cristo e confessou o nome do Senhor como único e suficiente Salvador, você é um santo, santificado e chamado para a santificação. O santo, a Bíblia nos diz que é aquele que é separado. Mas separado para quem? Separado para quê que nós somos separados? Na verdade, a pergunta ideal é: separado para quem? Nós somos separados para Deus. Às vezes nós temos uma noção errada de que ser santo é viver uma vida de nãos. Não posso isso, não posso aquilo, não posso fazer tal coisa. Na verdade, se nós olharmos com o olhar bíblico, nós vamos perceber que o santo é aquele que foi separado, mas separado para alguém, separado para Deus. Todo cristão verdadeiro foi separado ou reservado por Deus e para Deus. Você, querido irmão, é um santo.
Você, querida irmã, é uma santa separada pelo Senhor. Portanto, nós chegamos à conclusão de que alguém que é santo é alguém que Cristo comprou com seu sangue na cruz e separou para si mesmo como sua propriedade. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E porque você foi comprado pelo sangue derramado de Jesus ali na cruz, você agora foi separado por Ele e para Ele, para que possa viver uma vida para a sua glória. E o que isso significa? Qual o propósito de sermos chamados para uma vida de santidade? Isso significa, queridos, que agora você e eu, cada novo cristão, foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus nos comprou e o Pai nos chama para sermos parecidos com Ele. Nós somos chamados agora para sermos parecidos com Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor, é o padrão de vida que nós devemos ter. E como isso é feito? Como é que nós nos tornamos santos? Eu já disse aos irmãos que é através de uma ação do Espírito Santo de Deus. Logo, eu quero reafirmar que nós somos feitos santos pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que realiza essa mudança profunda em nosso íntimo, para que de fato nos tornemos novas criaturas em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus porque o Senhor te fez nascer de novo. O Senhor regenerou a sua vida e agora você é também um santo na sua presença. Você foi santificado com a ação do Espírito Santo de Deus. Se nós parássemos por aqui, seria maravilhoso. Se já somos santos, se houve uma ação sobrenatural do Espírito Santo, então que maravilha. Porém, não é somente assim que nós paramos a história. Não é somente isso. Quem dera que fosse assim. Na verdade, eu e você militamos constantemente em uma grande batalha. Porque o texto lá de Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos ajuda a compreender a respeito disso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, luta também contra falhas, contra defeitos e dificuldades que você tem na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o que de fato acontece conosco. Diz assim o texto: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Portanto, queridos, existe uma guerra entre a carne e o espírito. Eu tenho certeza que muitas vezes você pensou em fazer algo bom, mas na verdade o que cometeu foi pecado. Nós, irmãos, enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sujeitos a pecar, a falharmos. Mas nós contamos com o auxílio do Espírito Santo, porque há uma batalha, há uma guerra sendo travada entre a nossa carne e o Espírito. E aí, queridos, quando nós entendemos a respeito desta guerra entre a carne e o Espírito, nós vamos compreender que esta guerra trata-se de uma luta interna contra o pecado e que nós não devemos agir de acordo com a nossa velha natureza, com a natureza caída, com a natureza adâmica. Nós precisamos agora viver de acordo com a nossa nova natureza, a natureza de santos, de homens e de mulheres santificados. E eu sei, irmãos, que nós muitas vezes nos comportamos de uma forma inadequada. Muitas vezes nós não nos comportamos da forma que nós deveríamos nos comportar segundo os preceitos bíblicos. E quando nós nos comportamos de uma forma inadequada, a Bíblia chama esse comportamento de pecado. Quando nós transgredimos as leis de Deus, quando nós transgredimos os princípios divinos, quando nós deixamos de praticar aquilo que o Senhor nos dá, nós então estamos praticando pecado. E o que vem a ser o pecado? O pecado é caracterizado por uma variedade de comportamentos inadequados, comportamentos impróprios, comportamentos que não cabem a um cristão, que não cabem a um santo, que não cabem para alguém que já nasceu de novo. Esses comportamentos inadequados, portanto, envolvem de fofoca a adultério, de impaciência
a assassinato. Observe que há pecados que eu citei que são pecados comuns, como o pecado da impaciência, ou o pecado da fofoca, mais conhecido também como o pecado da maledicência. E são sobre esses pecados que às vezes nós cometemos sem estarmos apercebidos que estamos cometendo, que nós vamos falar nesta série. E aí a gente precisa, irmãos, entender uma coisa: como é que se dá a relação entre os santos e o pecado? Nós parece que nos preocupamos mais com os pecados do mundo do que com os nossos próprios pecados. Nós estamos prontos a combater aquilo que o mundo tem feito, aquilo que o mundo tem cometido, mas e as nossas falhas? E os nossos erros? E os nossos pecados? Como nós lidamos com isso? Será que estamos isentos? Será que não podemos fazer uma reflexão, olharmos para dentro de nós e analisarmos que tipo de práticas nós temos feito que são inadequadas para essa nova natureza que agora nós temos, uma natureza santa? É isso, irmãos, e é sobre isso que nós vamos falar nesses dias, a respeito destas práticas, porque muitas vezes nós estamos praticando pecados que são considerados aceitáveis. Nós acabamos aceitando esses pecados. Muitas vezes, esses pecados aceitáveis, nós deixamos passar desapercebidos. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus não nos deu a autoridade para estabelecer graus de pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. A Bíblia fala de pecado, de falhas, de erros, de práticas que nós fazemos que afetam a nossa santidade. Veja o que Tiago diz no capítulo 2, no versículo 10. Ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que o nosso irmão Tiago está querendo nos dizer, queridos irmãos, é que seja uma prática que consideramos pequena ou grande, esta prática afeta a nossa vida de santidade, afeta o nosso caminhar com Deus. Essa prática ofende a Deus. Tiago diz: se nós falharmos em um dos pontos, nós nos tornamos culpados de todos. João também chega a nos afirmar a respeito disso. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Qualquer prática nossa que transgrida a lei é uma ofensa ao Senhor. Todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante, é rebeldia contra o Senhor. Todo e qualquer pecado é rebeldia, seja ele de grandes ou de pequenas consequências. E aí nós chegamos a um ponto onde nos perguntamos: como podemos então vencer isso? Uma das coisas importantes que nós observamos na Bíblia Sagrada e no comportamento de irmãos que vivem e viveram sua vida com Deus é de que nós precisamos produzir frutos do Espírito Santo, porque os cristãos que mais produzem fruto do Espírito são aqueles que estão mais conscientes dos pecados aceitáveis e sofrem no seu íntimo por causa deles. Portanto, queridos irmãos, eu quero desejar a você que continue conosco nesta série de estudos. Nós continuaremos falando como o Senhor nos orienta a vencermos este pecado e tratando de alguns pecados aqui que nós consideramos aceitáveis e o que a Bíblia diz a respeito disso. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida e que nós possamos continuar firme neste propósito de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Um abraço, a paz do Senhor.